e a mãe dela jazendo como cadáver. E eu ia entrar, e ele disse: venha comigo. E fomos ao laboratório, e lá ele pegou um pequeno tubo de vidro e o sacudiu, e parecia haver um traço nisso. Ele disse: esse é o germe da meningite e está na bebê. Tiramos isso da coluna para aliviar o espasmo. E disse: constatamos que isto é meningite tuberculosa. Disse: ela o pegou mamando da mãe. E disse: se essa bebê vivesse, seria aleijada, agoniada. Mas ele disse: pela misericórdia de Deus, a bebê estará com a mãe. Eu disse: doutor, quero ver a bebê. Ele disse: não pode fazer isso, Billy, devido a Billy Paul, seu filho. Disse: você levaria o germe para ele. E depois de tentar me encorajar da melhor forma, quando ele saiu do prédio, dei a volta e desci para o porão. E quando cheguei lá, o hospital, naquela época, não era arrumado como agora. E a janela estava levantada e sem tela, e algumas moscas tinham pousado nos olhos da pequenina. E afugentei as moscas e olhei para o corpinho dela, todo encolhido, e suas perninhas se batendo. E eu disse a ela: Sherry, querida, você conhece o papai? E parecia que ela estava tentando acenar com uma mãozinha para mim, uns 8 ou 9 meses. E olhei para ela, e ela estava sofrendo tanto, bebê inocente, que até um de seus olhinhos azul claros ficou vesgo. Tanta dor. Oh, eu teria ocupado o seu lugar a qualquer hora. E ajoelhei-me com as portas fechadas e disse: oh, Deus, Pai, lá está minha esposa. A mãe da bebê jaz no necrotério da funerária. Lá está Billy Paul na cama, doente. E aqui está minha bebê morrendo. Tu, com certeza, Senhor, não a levarás. Eu a amo. E ela se parece com a mãe. Quero criá-la. Não podes, por favor, ó Deus, poupar a vida da minha bebê? E quando olhei para cima, e como todos sabem, sempre fui propenso a visões. Parecia que um lençol negro começou a se desdobrar, descendo. É como se Deus pegasse minha oração e a jogasse de volta na minha cara. E eu disse: o que fiz, Deus? Transgredi as tuas leis para merecer este castigo? Se foi isso, revela e me arrependerei. Farei qualquer coisa, mas não leva a minha bebê. E vi que ela estava partindo, mesmo assim. Eu me levantei, e então o tentador veio a mim. Aí foi a vez em toda a minha vida que posso citar que foi o momento crucial, meu Getsemane. Quando eu mal estava me segurando na cama, o diabo disse: aí está, essa é a recompensa por tentar servi-lo. Quer dizer que ele pega aquela jovem mãe de 22 anos e a coloca como cadáver no necrotério? E leva a preciosa bebê, sua própria carne e sangue, e joga sua oração bem na sua cara? E então quer dizer que vai servi-lo? Eu estava dividido. Tinha de ser decidido. Então pus a mão na cabecinha dela, disse: o Senhor deu e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Senti alívio. Eu disse: Sherry, querida, o papai não pode ir aonde você está agora, mas o papai poderá ir algum dia. Vou colocá-la nos braços da mamãe e enterrá-la. Mas papai haverá de novo algum dia. O Sr. Eisler, que talvez esteja presente agora, não consigo enxergar no meio da multidão. O ex-senador estadual aqui de Indiana. Eu estava indo pela estrada. Sr. Eisler, acho que se lembra bem. Eu estava com as mãos para trás, indo ao cemitério logo após a enchente, chorando. Eu ia lá ao fim da tarde. Uma rolinha pousava na árvore e cantava para mim. Parecia descer pela brisa daqueles pinheiros e árvores. Parecia que a música sussurrava por ali, dizendo: há uma terra além do rio, que chamamos doce e eterna, que somente alcançaremos pela fé.
um a um de entrar havemos, para morarmos com os imortais. Algum dia as campainhas chamarão você e eu. O Sr. Eisler, dirigindo sua velha caminhonete, saiu e me abraçou. Ele disse: já ouvi você pregar na esquina, Billy. Já ouvi em pé no tabernáculo. Já ouvi você cantando hinos. Como você exaltava a Cristo, o que você dizia que ele era. Disse: agora ele levou seu pai, seu irmão, sua esposa e sua bebê. Disse: agora o que ele significa para você? Eu disse: Sr. Eisler, se ele me mandasse para as regiões dos perdidos, ainda assim o amaria. Pois certo dia, lá em um velho galpão de carvão, algo aconteceu aqui em meu coração, que não há nada que possa apagar. Não foi nada que fiz, foi a graça eterna de Deus que me segurou na hora da grande decisão. E quando nosso bendito Senhor, no Getsemane, indo para lá, quando foi para ser rejeitado em Jerusalém, e o conselho ia tirar-lhe a vida, quando o destino eterno de toda a alma que já esteve ou estaria na terra dependia da sua decisão. Oh, quão pequena era a minha em comparação a isso! Quão pequena era a sua em comparação a isso! É uma pena que não suportemos essas pequenas coisas. Mas naquela grande hora crucial, ele sofreu, conhecendo tudo, a ponto da água e o sangue se separarem em seu corpo. E grandes gotas de sangue como suor caíram de sua testa. Ele sofreu mais morte no Getsemane do que na cruz. Ele estava neste evento pouco antes da grande batalha começar e tomou a comunhão. Ele reuniu seus discípulos para conversar com eles. E é assim que ele faz com você e comigo, pouco antes da grande batalha da vida começar. Antes que a grande batalha do certo e do errado comece dentro de nós, Deus nos leva a um Getsemane. Ele nos leva à comunhão e fala sobre tudo isso conosco. Lá em Phoenix, Arizona, havia um pequeno trio que cantava para mim. Gostaria de conversar com Jesus. Gostaria de dizer: Jesus, tu me amaste quando meu caminho ficou tão estreito. Quando estava tão escuro que eu não conseguia mais enxergar. Tu me amaste quando estava escuro. E o pequeno hino vai dizendo que eu gostaria de conversar sobre isso. E é bom que homens e mulheres desta terra parem durante a longa viagem da vida e conversem com Jesus, tenham comunhão com ele em companheirismo. Então começa a batalha do teste da provação. Todo filho que vem a Deus deve ser provado. Agora, a comunhão não é erro, não foi dada com o propósito que muitas pessoas pensam. Certa denominação da igreja ensina que a comunhão, chamada os últimos sacramentos, refere-se à salvação. A comunhão não se refere à salvação. A comunhão não lhe dá a salvação. Quer você a receba à sua morte ou quando for, não tem nada a ver com sua salvação. É uma comemoração. Jesus disse no Evangelho, ele disse: fazei isto em memória de mim. Não tendendo ou apontando para a salvação, mas é em comemoração de uma obra consumada que foi feita em você pelo Espírito Santo. É uma comemoração. Agora, há muitos que tomam a comunhão que não são salvos. Muitos comeram o cordeiro pascal e pereceram no deserto. E muitos tomam a comunhão hoje que nunca verão a Deus. Mas você não pode ser participante da sua salvação e não vê-lo, porque a salvação é um dom de Deus. E a comunhão é em comemoração ao grande e todo suficiente sacrifício feito para essa salvação. É para que as pessoas vejam que cremos na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Representa uma obra consumada. A salvação outrora não era completa na oferta do bode, da ovelha, da novilha no Antigo Testamento, porque o sangue do Antigo Testamento não podia expiar o pecado, só podia cobrir o pecado. Apontava para um tempo em que seria consumado. Amanhã à noite vamos entrar nisso, mas era só um tipo.
Mas quando Jesus veio e seu sangue foi derramado no Calvário, foi um divórcio completo do pecado. Tirou o pecado. É o único meio de salvação. Não há união à igreja, nem cartas de companheirismo, não há batismo ritual, não há comunhão, ou nada no ritual, ou qualquer coisa que tenha sido deixada por Deus como pertencentes à salvação. É tudo em comemoração a uma obra consumada. O batismo em água não salva você, por mais que as pessoas às vezes pensem que salva. O batismo em água é uma comemoração da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor.